Olá, boa tarde. Esse é um vídeo sobre micotoxinas nos alimentos, produzido pelo grupo Amanda, Andressa, Catarina, Daniela, Laura, Maria Paula e Raquel. As micotoxinas são metabólitos tóxicos produzidos por algumas espécies de fungos filamentosos durante seu crescimento, que podem contaminar os alimentos e causar doenças ou morte quando ingeridos pelo homem e animal. 5 toxinas fúngicas foram consideradas de maior risco à saúde humana e animal. Essas toxinas são a aflatoxina, a ocratoxina a zearalenona, o desoxinivalenol e a fumonizinas, que estão exemplificadas na tabela, bem como seus fungos produtores. Existem outras toxinas, como a toxina T2 e a patulina, que podem causar problemas esporadicamente. Mas, atualmente, estas 5 toxinas citadas têm sido implicadas na maioria das micotoxicoses. Que geralmente podem veicular micotoxinas para homem ou animais são produtos vegetais, como cereais, sementes, oleaginosas, frutos, hortaliças e rações industrializadas, produtos de origem animal, como leite e derivados, carnes, embutidos, queijos curados por fungos, produtos e alimentos obtidos por fermentação. Dentre as condições envolvidas na produção de micotoxinas, existem as relacionadas à própria fisiologia e bioquímica dos fungos toxigênicos e os fatores extrínsecos, tais como umidade, visto que a maioria dos fungos necessita de umidade relativa acima de 80% e um mínimo de atividade de água para crescer. Outra condição que favorece a produção de micotoxinas é a composição química do alimento, que, de maneira geral, alimentos com alto teor de carboidratos são mais favoráveis à produção dessas toxinas. Sobre a temperatura ótima é de 20 a 30 graus Celsius, podendo-se considerar a temperatura mínima de 3 a 7 graus Celsius. Os fungos eles crescem numa faixa de pH que varia de 2 a 8. As aflatoxinas possuem crescimento ótimo na faixa de pH de 5 a 7. Destaca-se também a interação microbiana, entre outras condições que favorecem a produção das micotoxinas. Os alimentos com alto risco de contaminação por micotoxinas são amendoim, milho e sorgo. Já os alimentos e matérias-primas com moderado risco de contaminação por micotoxinas são trigo, cevada, cereais matinais à base de milho e trigo, queijo, carnes processadas, salame, leite e ovos. Se falar em risco para a saúde humana, quando expostos a essas micotoxinas, uma vez ingeridas, causam diversos efeitos deletérios à saúde, induzindo diferentes sinais clínicos e lesões. Os tipos de sinais clínicos e lesões são intimamente relacionados a cada micotoxina, dose ingerida, período de intoxicação e espécie animal envolvida. A toxina é um metabólito secundário tóxico derivado da difurano-cumarina, produzido principalmente por fungos aspergilos flavos e parasíticos. Além do prejuízo econômico, a aflatoxina é danosa à saúde devido às suas propriedades carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas. São as únicas micotoxinas cujos níveis máximos em alimentos estão previstos na lei. A presença delas em alimentos tem sido reportada no mundo todo, principalmente em milho, nozes, amendoim, frutas secas, temperos, figo, óleos vegetais, cacau, arroz e algodão. Entre as castanhas, a castanha do Pará é o produto com maior incidência. O amendoim é considerado uma das principais fontes de contaminação por aflatoxina. Condições de alta umidade e temperatura aumentam a probabilidade de desenvolvimento de fungos. Assim, medidas como evitar a infestação de insetos, controlar a umidade no armazenamento e selecionar os grãos são importantes para evitar ou diminuir a contaminação. A paçoca de amendoim e o pé de moleque são alimentos doces de baixo custo, altamente consumidos por jovens, e em estudos já mostraram quantidade significativa de aflatoxinas. Assim, o consumo diário de uma paçoca ou doce de amendoim,
associado a outras fontes de exposição, como amendoim cru e derivados, milho, arroz e castanhas, indica que a exposição crônica da população jovem a aflatoxinas pela dieta pode ser relevante, e a ingestão de aflatoxinas em alimentos é um fator importante no desenvolvimento de câncer hepático e outras doenças, como síndrome de Rey e Kwashiorkor. A aflatoxina é absorvida principalmente no duodeno, segue para o fígado pela circulação portal e é eliminada principalmente pela bile, mas também pela urina e em menor quantidade pelo leite materno. Das aflatoxinas produzidas por fungos, destacam-se B1, B2, G1 e G2, sendo a B1 a mais tóxica e o fígado o principal órgão atingido. As aflatoxinas M1 e M2 são metabólitos hidroxilados das aflatoxinas B1 e B2 e podem estar presentes no leite e produtos derivados de animais que ingeriram ração contaminada. A toxina A ela é um metabólito secundário produzido por espécies de fungos filamentosos pertencentes ao gênero Penicillium e Aspergillus, além de ser uma potente micotoxina nefrotóxica, podendo causar câncer em animais de laboratório e em suínos. E os danos de efeito letal podem variar de acordo com o animal e o tipo de ingestão. E essa tabela ela apresenta os valores de DL50, dose letal para eliminar 50% da população em estudo, para diferentes animais. Essa micotoxina também foi associada com a nefropatia endêmica, uma disfunção renal degenerativa que atingiu indivíduos adultos da população rural da região dos Balcãs, em meados de 1950, e também está relacionada com a indução de formação de tumores no trato urinário de humanos. Além disso, é classificada pelo IARC no grupo 2B, ou seja, possivelmente carcinogênica para os humanos. As espécies ocratoxinogênicas elas estão sendo muito encontradas no solo em matérias orgânicas e acabam contaminando as uvas durante o período de crescimento. Sendo assim, as uvas são a maior fonte de micotoxina nos produtos derivados. Com isso, procurando garantir a segurança da população consumidora de uvas e derivados, o Brasil, por meio da RDC de número 7 de 2011, fixou um limite máximo de 2 microgramas para vinhos, sucos e polpas. Apesar da legislação brasileira não prever níveis máximos dessa toxina. E, além disso, a ocratoxina A é relatada em até 50% das amostras de milho, trigo, arroz e feijão analisadas em vários estados do Brasil. A patolina é uma micotoxina produzida por várias espécies de Penicillium, Aspergillus e Bisoclamis. Ela é encontrada facilmente em maçã e derivados, principalmente sucos de maçã, pois a patolina ela é facilmente transferida do fruto para o suco durante o processamento devido à sua alta solubilidade em água. Essa micotoxina ela tem demonstrado um potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico em animais. Em humanos, os efeitos tóxicos da patolina ainda não são conclusivos, mas já foram relatados casos de distúrbios gastrointestinais, náuseas e vômitos em decorrência do consumo de derivados de maçã contaminados com essa micotoxina. Alguns estudos indicam que a patolina está associada a danos no trato gastrointestinal, incluindo úlceras e inflamação no estômago e intestino. Ao nível celular, a patolina ela tem demonstrado efeitos que incluem rompimento da membrana de células plasmáticas e inibição da síntese de DNA. A patolina ela causou danos ao fígado e aos rins de ratos, além de revelar uma toxicidade ao sistema imunológico, mostrou também uma genotoxicidade e uma possível atividade mutagênica em células mamárias de ratos em estudos in vitro. Como as micotoxinas apresentam efeitos toxicológicos em humanos e animais, é necessária a aplicação de regulamentações de limites toleráveis em alimentos, que são passíveis de contaminação pelas mesmas. Medidas preventivas devem ser tomadas em todo o estágio de plantio, colheita, transporte, estocagem e processamento do produto final. Algumas medidas práticas que podem contribuir para manter em níveis bem baixos e aceitáveis a presença de micotoxinas em alimentos destinados ao consumo humano e de animais são: 1. A adoção de práticas agrícolas corretas, equipamentos de colheitas ajustados, coletar imediatamente o produto, secar o produto até níveis seguros de umidade e, além disso, sementes oleaginosas e grãos devem ser limpos para remover matéria orgânica e sementes danificadas.
e as áreas de armazenamento deverão ser limpas e livres de insetos e roedores. Além disso, o 2 seria a destoxicidade, quando possível, de alimentos e rações contaminadas. Além disso, o 3 seria o controle dos alimentos e rações em relação à contaminação pelas micotoxinas de maior destaque.